Descubra agora como utilizar laboratórios virtuais caso você não consiga levar os seus alunos ao laboratório físico ou não tenha materiais necessários para realizar as práticas. Outra dificuldade é, mas como eu vou trazer aula experimental se eu não posso ter esse aluno presencial no laboratório? Eu vivenciei isso em 2020. Eu tinha uma determinada disciplina onde grande parte da carga horária dela era a aula prática experimental. Só que nós entramos no recesso de pandemia e eu pensei, como eu vou explicar a parte experimental para esses alunos, sendo que nós estamos tendo aulas virtuais, aulas remotas. Foi aonde, eu implementei algumas coisas que deram certo, sim. É claro, professor, né? É claro, professores de química, que os laboratórios virtuais, eles não têm a mesma efetividade de você ir no laboratório, colocar em prática, efetivar, né, a prática ali durante a aula de laboratório. Porém, hoje em dia é uma ferramenta, até mesmo não só como aula experimental, mas como demonstrar um determinado conteúdo que você está explicando. Então, mais do que aulas experimentais, esse tipo de aula aqui nós podemos chamar como aula demonstrativa, né? Então, eu posso demonstrar algum conteúdo a partir da utilização de aplicativos de laboratórios virtuais onde o aluno pode colocar em prática aquilo que você está explicando, ele vai fazer mais sentido para ele a aplicação daquilo que você está explicando teoricamente. Ele vai poder construir dúvidas, questionamentos, né? E até mesmo elaborar depois hipóteses, né? Perguntas, questionamentos, debates sobre aquele determinado conteúdo teórico que você explicou e demonstrou para ele a aplicação ou sugeriu uma aula experimental, seguindo vários critérios, é claro, né? Então vamos lá. Nós estamos trazendo, né, como uma possibilidade para todos nós, nesse momento de aulas remotas, a utilização para o engajamento dos alunos de ferramentas e metodologias ativas para aplicarmos, principalmente no conceito de aulas experimentais e aulas demonstrativas. As ferramentas que eu mais utilizei e estou utilizando nesse 2021 são essas ferramentas que estão aqui, que no site, né, do simulador, onde tem simulador de física, matemática, química, entre outros, né, de ciências, que é o FET Colorado, né? Eu tenho utilizado muito esse simulador. Também esses aqui são aplicativos, vocês vão encontrar na Play Store do celular de vocês. Então, esse app aqui chama-se Titulação Virtual. Vou mostrar, né, como eu apliquei, como vocês podem aplicar para fazer com que seu aluno engaje nesse momento de aula. Também utilizei e tenho utilizado o app, né, Lab de misturas e o app Lab de reações. Então, o que acontece? Esses três aqui, né, tanto titulação virtual, Lab de reações e Lab de misturas, você pode baixar, né, no seu smartphone, no seu celular, tá? Vocês vão lá no Play Store, lá na loja virtual do seu celular, e você vai procurar isso daqui. Já o FET Colorado, você pode entrar no navegador, né, do seu computador e pesquisar FET Colorado ou FET Simulação, que já vai aparecer o site e você não precisa necessariamente baixar no seu celular ou em algum aplicativo ou plataforma. Prof, beleza, você falou até agora de como engajar os alunos, da importância do engajamento, do cenário em que nós vivemos e dessas sugestões de laboratório virtual. Mas o que eu preciso entender e o que eu preciso de um norte é como eu vou aplicar isso em prática, como que eu vou colocar isso em prática, né? Como vocês vão colocar isso em prática? Primeira coisa, né? Como fluir as aulas práticas nesse momento online. Vamos começar. Primeiro, vocês têm que fazer um planejamento prévio para estar preparado, né, para o que você vai aplicar e como você vai aplicar essa metodologia ativa, essa ferramenta virtual, tá bom?
principalmente como aula demonstrativa ou experimental. Então, quando você elaborar seu planejamento, você vai pensar, olha, eu quero utilizar o FED Colorado numa aula demonstrativa de geometria molecular. Então, eu estou explicando ligações químicas. Lá tem uma ferramenta, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que mostra, né, como é a questão da formação, das geometrias, dos ângulos das moléculas. Então, quando eu for explicar para esse meu aluno esse determinado conteúdo, eu vou utilizar essa ferramenta na minha aula de geometria molecular. Beleza? Então, você se planejou previamente, pensou na ferramenta e como você iria aplicar. Mas, além da aula demonstrativa, você também pode e deve utilizar passando como se fosse um roteiro de aula prática experimental. E é isso que eu vou focar principalmente nesse momento com vocês. Então, feito esse planejamento, você vai elaborar, tá? Então, ó, você vai planejar com antecedência a sua aula, certo? E verificar se você vai usar esse aplicativo ou essa plataforma como uma ferramenta de aula demonstrativa ou experimental. Feito isso, vocês terão que elaborar um roteiro, né? Por quê, gente? Como eu já disse, o óbvio, ele tem que ser dito. Então, esse aluno, quando vai executar, principalmente nas aulas remotas, ele precisa entender o que ele vai fazer, como ele tem que executar, qual é a finalidade que ele está realizando aquilo. Por quê, gente? Assim como nós tínhamos um paradigma antigamente, o lúdico na química, o lúdico na matemática, na física, o lúdico no geral. O lúdico não pode ser simplesmente, eu vou jogar alguma coisa, né? Porque agora nós não estamos vivendo com a palavra lúdico, mas nós estamos vivendo com o conceito de metodologias ativas, gamificação, aula demonstrativa, aplicação de ferramentas e a sala invertida, entre outras coisas. Mas essa aula prática experimental, essa aula demonstrativa, ela não pode simplesmente, eu vou lá abrir e vou fazer. Não. O aluno, ele tem que saber, claro, quais são os objetivos, como ele vai fazer, o que ele deve fazer e o que ele deve, pensando no que ele vai, então, colher de louros no final de toda essa sua aula, né? De toda essa sua aula experimental virtual. Então, você tem que planejar sua aula com antecedência, elaborar um roteiro. Nessa elaboração de roteiro, se for necessário gravar um vídeo demonstrativo, você vai gravar, porque eu vou mostrar que é um dos passos. E depois desse planejamento, desse roteiro, é sempre importante você fazer um fechamento com esse aluno, né? Verificando a aprendizagem. Qual foi a dificuldade? Quais foram as dificuldades, né? Ou ele conseguiu executar de maneira tranquila, fácil? Ele conseguiu compreender a aplicação teórica disso que você sugeriu para ele? Então, nesse momento, né, onde você vai estar fazendo a organização dessa sua aula no laboratório virtual para engajar o seu aluno, você tem que pensar quais são as dores dele. E se você vai alcançar essas dores, eu vou chamar a atenção do meu aluno? Ele vai prestar atenção? Isso vai motivar ele? É claro, gente, que nós não temos que ficar fazendo coisas, eu vou agora fazer tal coisa para só chamar a atenção do aluno. Não. O nosso objetivo é trazer uma aprendizagem efetiva, ou mais próxima da efetiva possível. E nisso nós teremos etapas. Eu vou mostrar para vocês como que é um roteiro elaborado, né? E dentro desse roteiro eu vou mostrar quais são os quesitos que eu apliquei para usar primeiro esse aplicativo aqui, ó, que foi o de titulação virtual. Então, lá com a segunda série do ensino médio, ou lá com o curso de físico-química, eu fui explicar a titulação, né? O que era uma titulação. E depois passei para eles executarem no laboratório virtual o processo de titulação e informar, né? Alguns pormenores dessa aula. Então, primeiro eu vou mostrar isso daqui, o roteiro, depois também uma aplicação com o aplicativo FED Colorado. Então, gente,
Então, como eu havia dito, né, o ano passado eu tinha uma determinada disciplina onde grande parte da carga horária era baseada em aula prática experimental. Então, eu elaborei, né, a partir de alguns aplicativos, roteiros de aula prática e orientações para a execução dessas aulas práticas de maneira virtual. Então, o primeiro passo foi criar o roteiro, né, onde coloquei todos os objetivos, os materiais que normalmente nós utilizamos numa titulação, quais são os procedimentos que eles deveriam executar, que é baixar o aplicativo virtual de titulações, né? Também orientei a eles que eu iria ver a realização dessa prática deles a partir da gravação de um vídeo. Então, eles iriam gravar um vídeo, né? Executando passo a passo desse roteiro aqui e depois preenchendo, fazendo toda aquela questão como se fosse uma aula prática, que é a elaboração do relatório, né, e da aquisição, né, da organização de todas as informações do roteiro. Então, a primeira coisa, né, foi construir o roteiro para que ficasse muito claro para eles qual seria a prática, como normalmente essa prática acontece e quais são os procedimentos que eles deveriam executar então. Feito isso, né, nós fomos para a parte, então eu gravei um vídeo com orientação para esses alunos de como eles deveriam executar, né, essa aula. Então eu orientei a eles no vídeo que primeiro eles teriam que pesquisar lá na Play Store titulação de experimentos, baixar o aplicativo e depois que eles baixassem o aplicativo, eu mostrei que o aplicativo ele tem toda a parte teórica explicando o que é uma titulação, o que se utiliza, quais são as etapas. E depois de toda essa orientação teórica, eu mostrei para eles, né, como funciona esse ambiente, esse laboratório virtual, orientando a eles, né, nesse pequeno vídeo que eu fiz junto com o roteiro, né? Então eu disponibilizei para os alunos o roteiro e disponibilizei o vídeo onde estava sendo orientado a eles quais seriam os procedimentos que eles deveriam tomar, né, realizar durante essa prática no laboratório virtual. Bem como orientei a eles que eles deveriam, ao utilizar esse laboratório virtual, gravar a tela, capturar a tela, assim como nós fazemos na preparação das nossas aulas, para que assim eu conseguisse acompanhar como que foi a realização do experimento deles, né, durante essa aula prática, como correu, quais foram as dificuldades e ter um feedback, ter um acompanhamento de como esse aluno realizou. Então aqui, né, eu elaborei o roteiro, montei essa videoaula de orientação e os alunos executaram e mandaram novamente para mim o feedback depois da execução. Então essa foi uma das ferramentas, né, a qual eu utilizei. Agora eu vou mostrar para vocês a próxima, que é o FET Colorado, e dar as orientações de como eu realizei com eles também. Então, a próxima ferramenta, como sugestão para vocês, é também uma de aula prática, onde novamente, né, eu elaborei o roteiro da aula prática. Era uma aula prática sobre concentração de soluções. Coloquei para eles quais seriam o objetivo. Coloquei um vídeo também, né, de como seria no laboratório o preparo de uma solução para que eles pudessem clicar no link e assistir. E o procedimento 3 foi indicar qual seria a plataforma ou aplicativo onde nós iríamos utilizar e colocar o link com os procedimentos, né, que eles deveriam realizar então nesse ambiente de prática experimental. Aqui estão as orientações do que eles deveriam fazer. E também orientando que eles deveriam gravar um vídeo realizando essa prática experimental e enviasse no determinado prazo estipulado. Então, quando você determina um roteiro, você deixa muito claro o que o aluno tem que executar e você deixa claro para ele como ele deve fazer, quais são os caminhos. Lembra lá, a nossa função como professor é ser um mentor, é ser um tutor, é mostrar os caminhos para o aluno, né? E fazer com que o aluno execute isso, cada um à sua maneira, e torne-se protagonista do seu conteúdo. Quando você faz isso,
o aluno ele vai engajar com você, ele vai engajar com o seu conteúdo, ele vai engajar com a sua disciplina e ele vai trazer mais alunos para si, né? E ele vai prestar mais atenção na sua aula também. Então, foi elaborado esse roteiro. E após a elaboração do roteiro, né, eu gravei para liberar junto com o roteiro, eu gravei também, né, as orientações que eles deveriam executar para chegar, né, nesse aplicativo. Então aqui, ó, mostra para vocês que eu falei que eles deveriam entrar no navegador da internet, pesquisar, né, a plataforma PET Colorado, que é a plataforma que nós iríamos utilizar, e mostrei passo a passo como eles iriam entrar no aplicativo em que nós iríamos utilizar de soluções. Então, fui lá, orientei, ó, vocês vão entrar no PET Colorado, vocês vão procurar o aplicativo para preparo de soluções, concentração, e mostrei para eles, né, como eles deveriam executar essa prática experimental e como eles deveriam coletar as informações durante, né, a execução dessa prática experimental. E também, durante esse vídeo orientação, né, que está no roteiro, eu coloquei para eles também, orientei que era necessário que eles fizessem a gravação e narrando, né, o que eles estavam desenvolvendo durante essa aula da prática experimental. Mais adiante, ó, aqui eu já mostro como eles iriam manusear esse laboratório virtual para que eles possam entender, né? Mostrei que eles poderiam traduzir a página que está em inglês para português, trocar os reagentes, né? Onde estariam os reagentes, como ele faria para identificar a concentração da solução, que é colocando esse aparelho dentro do becker, como eles iriam conseguir inserir mais solvente, retirar esse solvente de dentro desse becker. Então, nessa aula, nessa orientação da aula prática, você, professor, tem que direcionar o aluno para que ele não fique com dúvida, consiga executar e durante essa execução que possa surgir, né, interesse do aluno e não só interesse, para que ele consiga assimilar a importância, a aplicação e a teoria com a prática, né? Principalmente nesse momento virtual em que nós estamos vivendo. Então, esse vídeo, ele traz justamente quais são os procedimentos. Eu vou mostrar também como vocês poderiam trabalhar com a parte demonstrativa com aquele outro aplicativo que você baixa no celular, que é o Lab de Reações e o Lab de Mistura. Então, permanece aí, gente, porque eu vou trazer mais uma sugestão muito boa para vocês. Esse aplicativo agora é o Lab de Misturas, onde vocês conseguem demonstrar para os alunos ao explicar um conteúdo, por exemplo, de separações de mistura. Estou lá na primeira série, ministrando conteúdo sobre separações de mistura e preciso demonstrar para eles essas separações para que não fique só no slide, para que não fique só na teoria e para que eles possam visualizar essa aplicação. E também, gente, não só uma aula demonstrativa, você pode explicar a parte teórica, pedir e orientar esse aluno a partir de um roteiro, que ele execute essas práticas aqui dentro do laboratório e depois contextualizar com o aluno o que ele aprendeu, o que ele assimilou, se ele conseguiu entender o processo. E são sugestões onde você pode e deve utilizar, sem dúvida nenhuma, nesse momento remoto com seus alunos. Então aqui vocês têm, nesse caso, vários processos de separações de mistura heterogêneas, e no Lab de Reações vocês têm vários processos de reações químicas, como a questão do pH e pOH, tá? Então esse laboratório específico, ele foca na questão das separações de misturas heterogêneas, mas nós temos com certeza outros aplicativos aí que vocês podem tanto utilizar como uma aula demonstrativa, quanto utilizar como uma aula experimental, onde você vai construir para o seu aluno um roteiro orientando a ele, um vídeo curto orientando como ele deve chegar até esse aplicativo, e então fazer um fechamento com o que ele aprendeu, de como ele executou, e se o aluno ele teve realmente colheu frutos ao utilizar esse aplicativo. Então, prof, a mente é como um músculo que quanto mais você exercita, mais você fortalece
e mais ela pode expandir. E isso você pode e deve trazer para o seu aluno. Quanto mais, né, ele colocar em prática, ele realizar e aplicar aquilo que você explica na teoria, mais será assertiva a maneira com que ele vai aprender. E nesse momento, né, onde nós estamos vivendo uma grande adequação na pedagogia, na área educacional, essas são algumas ferramentas que pode ter certeza que vai fazer com que o seu aluno esteja mais engajado no seu conteúdo, que ele esteja mais participativo no seu conteúdo, desde que você planeje a sua aula, para que você saiba qual será o foco e o objetivo em que você vai utilizar essa aula demonstrativa e experimental. Você vai fazer com que o seu aluno não fique só no imaginário, pensando enquanto você está explicando, mas que ele consiga visualizar o que você está explicando para ele, principalmente conteúdos teóricos da primeira série. A ferramenta PET Colorado, né, tem várias aulas, vários simuladores muito legais. Tem simuladores de montagem de moléculas, geometria molecular, de separações de mistura, né? Então, assim, não só de química, física, ciências, biologia, onde você, professor, deve utilizar, usar e abusar dessa ferramenta. Então, assim, essas são algumas possibilidades dessas metodologias ativas. Existem várias. Existe o Mentimeter, que você pode fazer quiz, né? Quiz é uma maneira de gamificar e você trazer muito aluno para si. Porque os alunos são competitivos, eles gostam dessa questão de quem acerta mais, quem acertou, quem errou. Então, você deve usar e abusar. E se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais, acompanhe as nossas redes sociais, né? E hoje, prof, é só, mas eu espero que vocês tenham adorado, espero que vocês apliquem muito essas aulas demonstrativas e experimentais com algumas ferramentas, né, que eu passei para vocês. Um beijo, um forte abraço e sucesso para vocês. Tchau, tchau da Prof. Nayara. Gostou dessa aula? Então faça parte agora dos professores que utilizam os laboratórios virtuais no ensino de Química. Clique no link abaixo e faça parte do grupo VIP. Lá você vai ficar sabendo de todas as informações sobre a imersão de laboratórios virtuais que vai acontecer. Te espero no grupo.